Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: sedução, engano e morte. A sequência infalível. Vem junto, vamos até o final. Só que antes, não se esqueça aí, né, querido? Inscreva-se no canal, clica aí no botão, é bem rápido. Você vai clicar aí para se inscrever, não vai ocupar o seu tempo nem interromper o vídeo. E aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, então inscrito, você recebe a notificação de cada vídeo novo que é postado no canal. E assim você se disciplina a estar estudando todos os dias às 6 da manhã. A gente tem colocado vídeos aqui explicativos, reflexões rápidas. É óbvio que a gente não fala tudo o que o texto está dizendo, que é impossível. 2000 anos essa palavra é pregada e há 2000 anos que tem palavras diferentes. Mas a gente tenta extrair o princípio básico, aquilo que Deus tem alertado e que o povo de Deus hoje precisa aprender, pelo menos o mínimo a gente tem conseguido extrair de cada texto. Então curta, comenta, compartilha, vamos fazer essa bênção chegar a mais pessoas. Eu conto contigo para levarmos o Evangelho a toda criatura pela face da terra e que mais e mais pessoas também usufruam dessa bênção e possam também refletir a respeito da palavra de Deus, tá certo? O texto desse vídeo, Apocalipse 13, versículos 14 e 15. Apocalipse 13, 14 e 15 diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Muito interessante aqui esse texto, riquíssimo, muitas informações. Algumas coisas nós já adiantamos. Se você não assistiu, assista os 3 últimos vídeos sequenciais aí para trás a respeito disso aqui, que algumas coisas nós já adiantamos ali nos vídeos. Então não vou entrar muito em detalhes aqui que nós já falamos lá atrás. Agora, isso aqui me faz lembrar, quando eu me converti, eu quis muito ler a Bíblia e eu li a Bíblia toda mais de uma vez, e a primeira vez foi assim que eu me converti. E essa primeira vez que eu li, porque já que tudo era novidade, era tudo muito novidade, toda vez que eu leio a Bíblia, sempre eu vejo como uma grande novidade, Deus sempre mostra para mim algo diferente, né? Isso aí é natural. O Espírito Santo, ele nos alerta, né? Porque a gente conta história, nossa vida é um desenrolar de histórias, então vários acontecimentos vão sobrevindo a nós e incorrendo na nossa história, e em função disso, a leitura daquele texto bíblico, ela se torna diferente quando você lê depois de 3 meses, depois de 1 ano, depois de 2 anos, você lê o mesmo texto bíblico, salta aos olhos coisas diferentes. Mas me chamava muito a atenção esse aspecto aqui de Apocalipse, e eu ficava, mas como é que pode? O ser humano não chegaria a isso, né? Como é que o ser humano chegaria ao ponto de ser tão enganado e ser tão massa de manobra assim, ser tão facilmente conduzido a fazer determinadas coisas? Então eu tinha um pouco de dificuldade de entender como se daria isso, como que multidões e multidões seriam conduzidas dessa maneira, até que a gente começa a comparar com fatos históricos, a gente começa a olhar com o que aconteceu no mundo nas décadas século XIX, né, início do século XX, praticamente o século XX inteiro foi um século de testes de manobra de massa, de manobra da população, e mais recentemente essa questão aí da pandemia que a gente viveu, que exatamente aponta para isso, e a gente vê nitidamente os sinais de Deus ali, de que a palavra de Deus ela é infalível. E essa sequência aí de sedução, engano e morte, querido, é uma sequência que não falha. Então, se a gente quer evitar a morte, o que é a morte? A separação de Deus, estar presente nesses momentos aqui de Apocalipse 13 e não ser arrebatado, não estar com o Senhor na glória, a morte espiritual, que é a morte eterna, que a gente vai ver mais lá para frente, que é a segunda morte. Então, se a gente não quer a segunda morte, se a gente não quer a morte espiritual, se a gente quer viver uma vida voltada para Deus, a gente precisa evitar os 2 pontos iniciais. Porque essa estratégia de Satanás aqui, e você lembra que a gente falou isso, se você assistiu os últimos 4 vídeos, a gente falou que a gente ia detalhar um pouco de estratégias de Satanás, são várias estratégias até o final aqui do capítulo 13, são várias estratégias traçadas pelo diabo. Essa estratégia aqui é mesmo usada lá em Gênesis capítulo 3, e que a gente vai ver no versículo 13, sempre esse número 13
um número indicando destruição, um número indicando domínio completo de Satanás, sedução e vitória de Satanás. Então esse número 13 é um número que precisa nos trazer sempre um alerta, e os versículos bíblicos a gente precisa ter bastante atenção quando se refere ao número 13, né? Sem analogia, querido, só o que está dizendo aqui. E aí esse capítulo 13 aqui vem falando, e lá em Gênesis 3:13, e é interessante a gente dar uma lida no texto de Gênesis, porque é exatamente o texto da queda. E se você observar Gênesis 13, o versículo 9, Deus chama o homem e pergunta assim: onde estás? Repare que a preocupação maior de Deus não foi o que você fez, mas Deus sentiu falta da constância dele diante da presença de Deus. Então o que Deus mais sente falta, e é o que a gente precisa servir de alerta lá em Apocalipse 13, aqui a partir do versículo 14, o alerta para nós é que a sedução, a palavra seduzir, tanto no grego aqui quanto no hebraico, que a gente vai ver que é o que a mulher vai falar aqui no versículo 13 de Gênesis 3, essa palavra sedução é exatamente a palavra de tirar a pessoa de um caminho correto, de fazer a pessoa mudar de um caminho correto, de fazer a pessoa se perder. A palavra sedução é fazer com que a pessoa se perca. Ela estava indo por um caminho de retidão e um caminho correto, e de repente ela se desvia para um caminho errado, de repente ela muda. Então o sentido é esse, de mudar, de se perder, de ser enganado, de ser ludibriado. Esse é o sentido da palavra seduzir. Então no versículo 9 de Gênesis 3, a pergunta de Deus é: onde está? Por quê? Porque Deus já começa a perceber que o homem já tinha se desviado do seu caminho, da presença de Deus. O homem diz então que teve medo e se escondeu. E aí no versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Essa palavra hebraica aqui para me enganar é exatamente a palavra para sedução. A serpente me seduziu, a serpente me fez me perder, e eu acabei não percebendo o que estava fazendo e acabei comendo mesmo, porque eu fui enganado, eu fui iludido por causa daquilo dali. Repare, se você continuar lendo lá em Gênesis 3, você vai reparar que Deus a sentença acontece mesmo diante do engano. Então, cuidado com as seduções. Hoje existe uma coisa chamada PNL. Eu não estou dizendo que PNL é ruim ou é bom, mas quem conhece o PNL sabe que o PNL, em mãos erradas, pode fazer pessoas realizarem coisas, irem para lugares, adquirirem coisas sem a percepção. Então, por que às vezes você tem vontade... O que é PNL, né? Programação Neurolinguística. Por que às vezes você tem vontade de comer determinada coisa? Por que às vezes você tem vontade de beber coisas específicas? Por que às vezes dá vontade de você comprar coisas específicas? Porque você não percebeu, mas você começou a visualizar, seja através de um anúncio, seja através de uma postagem, seja através de uma coisa que alguém colocou, e que lá por trás a pessoa estava postando uma viagem, uma paisagem, mas intrinsecamente ali de uma maneira muito sorrateira e sutil, havia ali uma coisa, um ponto ali daquela postagem, daquele anúncio, que é um ponto de PNL para induzir a pessoa para adquirir alguma coisa, para comprar alguma coisa. Então o PNL ele tem sido muito usado como estratégia de marketing de venda para fazer as pessoas adquirirem, comprarem, gastarem o seu dinheiro, para que a pessoa que está vendendo ganhe o seu dinheiro. Então isso tem um aspecto positivo, porque faz você ter um poder de convencimento em cima das outras pessoas, porém isso pode ser usado totalmente negativo. E aí o que a gente falou aí ao longo da história, a gente viu como o ser humano acaba sendo massa de manobra, e através da palavra, através da persuasão, pessoas fazem coisas que de repente elas não queriam. Então essa programação neurolinguística, ela está aí na nossa frente, nós já estamos vivendo, e as mídias sociais elas estão fazendo com que isso tenha uma reverberação, com que isso tenha um impacto e atinja em frações de segundos um número maior de pessoas. Então a sedução nada mais é do que esse poder de convencimento, esse poder neurolinguístico de convencer, de atrair as pessoas e de levar as pessoas a fazer aquilo que quem programou aquilo, quem está ditando aquelas regras, deseja.
Então, quem dita as regras é como a Bíblia fala, né? Quem toca a flauta dita o ritmo da música. Então, quem domina essa programação das mídias, das propagandas, dos marketings, ele acaba ditando o ritmo da música. E as pessoas vão dançando aquele ritmo. Muito cuidado, a gente já falou isso, assista os 3 últimos vídeos aí na sequência, para trás aqui, desse que você está assistindo, assista aí que as coisas estão sendo construídas, e você não é todo mundo, então muito cuidado ao fazer o que todo mundo está fazendo, ao dançar a música que todo mundo está ouvindo e a seguir o caminho que todo mundo está seguindo. A sedução aos que habitam sobre a terra, por causa dos sinais, então repare que os sinais e maravilhas, eles são os ícones onde a pessoa vai clicar, onde ela vai lhe ser levada para ser apontada, que lhe foi dado a executar diante da besta. Então aquele ícone, lembra aí a tua janela do computador, aquele ícone vai te levar para um outro lugar, aquele ícone vai te levar para uma outra dimensão, aquele ícone vai te levar para um outro ponto, e as pessoas vão fazendo porque elas abdicaram de Deus, elas largaram Deus, são pessoas que tiraram Deus da sua vida, tiraram as leis de Deus, tiraram os mandamentos, tiraram os princípios, tiraram todos os alicerces, elas desmoronaram e estão encontrando na besta a figura para a sua reconstrução psicológica e a reconstrução do mundo, visto que nesse momento aqui todos os flagelos, toda aquela destruição da terra já aconteceu, então em função do medo as pessoas aqui acabam obedecendo a qualquer coisa e a qualquer ordem sendo dita. Então muito cuidado ao você seguir pessoas, seguir palavras em função do medo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Volte para a palavra. O temor, estar com medo, tem que fazer você se voltar para a palavra e para a presença de Deus, não na direção contrária, porque a palavra sedução é exatamente isso, é fazer a pessoa se perder do centro da vontade de Deus. Então vai falar que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Façam uma imagem à besta, exatamente a alusão do povo lá no deserto, quando Moisés esteve no monte e o povo achava que Moisés tinha morrido, eles estavam desamparados e o seu medo fez com que eles providenciasse para si o bezerro de ouro para adorar. Aquele mesmo sentimento, querido, o ser humano é o mesmo ao longo da história, o ser humano não muda, o ser humano continua sendo o mesmo. Se perdeu os olhos, perdeu a esperança, perdeu a confiança em Deus, ele vai querer fazer uma imagem para adorar, porque a adoração é algo que está dentro do coração humano. Então a estratégia do diabo é tirar Deus do coração humano, fazer o homem achar que ele não precisa de religião, porque a sua vida vai desmoronar, a sua vida vai entrar num caos e ele vai precisar de uma ajuda, e aí aquelas pessoas que detêm o poder, o domínio da programação neurolinguística vão trazer o convencimento e essas pessoas serão seus súditos. Isso é a estratégia que quem não está vendo aí, querido, não está acompanhando direito as coisas que estão acontecendo. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Repare no comunicar fôlego à imagem da besta. A imagem da besta ganha vida através da comunicação, através da neurolinguística. Então a imagem da besta ganha esse fôlego, ganha vida diante dos homens, para que os homens venham a adorá-lo. Então para quê? Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então algumas pessoas, de repente, até vão se despertar para não querer adorar a imagem da besta. Não está falando aqui de conversão. O texto não está deixando para nós de que essas pessoas vão deixar de adorar a imagem da besta por lembrarem-se de Cristo, porque se lembram. Não. O texto a gente já viu aqui há 2 vídeos atrás que todos os habitantes da Terra aqui não estão com seu nome escrito no livro da vida. Apenas algumas pessoas vão achar aquilo muito estranho e não vão querer muito aquilo, e vão parar um pouco para raciocinar e não vão querer adorar a imagem da besta. Mas a besta vai ter o poder de levá-los à morte. E a gente viu isso aqui recentemente, né, querido? Pessoas que negaram aquela programação toda, aquelas ordens ditas lá de cima, através de organismos e organizações internacionais. Pessoas que foram contra, pessoas que ousaram questionar, pessoas que não eram exatamente contra, mas apenas queriam entender, queriam base,
queriam perguntar. Então você era proibido de perguntar, você era proibido de tentar entender, você era proibido de pedir fundamentos, de pedir essência. Então, pessoas que perguntaram, pessoas que queriam entender, pessoas que queriam fundamentos e queriam base para poder... Será que pode ser até que você esteja certo, mas me prova que você está certo. Pessoas que fizeram isso foram canceladas, foram aniquiladas e alguns realmente já foram mortos. Então a gente está vivendo uma fase de teste, uma fase de preparação para que a vinda do anticristo, a vinda do falso profeta, seja plena. A plenitude do falso profeta está exatamente em que o homem é facilmente enganável. Então, para que não só falasse, mas que fizessem morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. Então, a obrigatoriedade da adoração, a gente vai falar um pouco mais nos próximos vídeos também aí, ela vai se tornar uma coisa muito evidente, ela vai se tornar algo latente. Então a gente precisa entender que sedução, engano e morte são sequências precisas e o ser humano ele está entrando nisso e isso faz parte dessa programação neurolinguística, que eu volto a afirmar, não estou falando contra o PNL, só estou falando que é uma ferramenta e que em mãos erradas, querido, pode levar multidões a fazerem coisas e a se despertarem para coisas. Não, a gente tem que fazer, a gente precisa fazer. Por quê? Porque está sendo despertado através de uma programação neurolinguística, adquirindo coisas, comprando coisas e depois, cara, para que eu comprei isso? Para que eu adquiri isso? Poxa, não ficou tão bem em mim quanto eu imaginei que ficava, mas agora eu já comprei. Porque houve toda uma programação e foi criado no teu coração uma necessidade daquilo e você acabou gastando teu dinheiro naquilo dali. Por quê? Porque a tua mente ela foi programada para pensar que aquilo era não só útil, como algo que era o mais importante para você. E aí você adquiriu. Então essa estratégia de vendas está sendo utilizada como massa de manobra e está sendo como manobra da massa, né? Como ferramenta para manobrar massas. Isso está sendo usado muito, muito. As coisas estão muito... nem tão tanto mais sutis, tem coisa que está muito escancarada, mas às vezes por trás de determinadas coisas a pessoa mostra uma coisa, mas ela no fundo aqui ela traz um despertar de desejo, de necessidade que leva você a procurar. Por que muita gente acaba envolvido demais em pornografia, na pederastia e duvidando até da sua própria identidade? Porque isso tem uma programação neurolinguística desde as crianças, desde a infância, desde as escolas, desde os livros escolares, há essa programação neurolinguística levando o ser humano, desde pequeno, a raciocinar sobre isso, porque isso faz parte da plataforma ideológica do falso profeta. Não se esqueça disso, que do falso profeta pode não ter aparecido ainda, mas a besta e Satanás já estão agindo no mundo, já estão conduzindo o povo para caminhar nessa direção. Então, querido, essa sequência de sedução, engano e morte, ela é infalível. Cuidado, querido. Peça orientação a Deus e discernimento para que você não entre nesse caminho. E que Deus te abençoe, rica e abundantemente.